Queridos amigos e companheiros da Seara Espírita, elevemos nossas mentes e corações ao alto, rogando ao Mestre Jesus, o amigo incondicional de nossas vidas, que nos acompanhe nesta noite, banhando nossos corações e mentes com a luz da Tua paz. Que os Seus mensageiros devotados, os bons espíritos que nos orientam, inspirando-nos o bem, possam nos proporcionar uma semana plena, produtiva e renovadora. Se conosco, Mestre Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, a mediunidade é um tema muito vasto, muito amplo. Eu diria até que inesgotável, pois já que estamos sempre aprendemos sobre mediunidade quando nos debruçamos no estudo da doutrina espírita. Aprendemos sobre a mediunidade durante a prática mediúnica nas casas espíritas. Aprendemos sobre a mediunidade durante o aprimoramento das nossas próprias percepções e relações que estabelecemos com o assim chamado plano espiritual. Em outras palavras, estamos aprendendo sobre a mediunidade todo o tempo. Devido à extensão do tema, não farei aqui uma análise profunda sobre a mediunidade. Apresentarei, sim, em linhas gerais, as bases dessa faculdade que é inerente a toda criatura humana. Por ser inerente a toda criatura humana, em todas as épocas nós encontramos médiuns. Lembrando que ser médium é possuir uma faculdade que permite o intercâmbio com os espíritos. Os primeiros habitantes do planeta Terra chamavam de Deus a qualquer coisa que lhes escapava ao conhecimento, tais como fenômenos da natureza e indivíduos com habilidades que os distinguiam dos demais. Esses primeiros habitantes rendiam cultos e ofereciam sacrifícios humanos e de animais, ou oferendas dos frutos da terra a esses deuses. Nesse ponto, a prática mediúnica caracterizava-se pela presença de mitos e pela magia. Mais tarde, a Grécia tornou-se o centro da mediunidade oracular, sendo o oráculo de Delfos o mais famoso. O oráculo pode representar a divindade, que falava por voz direta e podia estar encarnada em um médium ou ocupar temporariamente o seu corpo para se manifestar. Os hindus se revelaram como mestres no domínio de práticas anímicas, tais como o faquirismo e o desdobramento espiritual. Em os Vedas, que são textos sagrados, que até hoje são referência para alguns povos, principalmente para aqueles que seguem o hinduísmo, encontram-se descritas todas as etapas da iniciação mediúnica e do intercâmbio com os espíritos. Para os tibetanos, o livro tibetano dos mortos, que é uma coleção de fragmentos de textos tibetanos religiosos, é encontrado um conjunto de instruções para os mortos, um guia dos fenômenos do reino do bardo, esse estado de existência que continua por 49 dias após a morte até a próxima reencarnação. Os egípcios acreditavam numa vida para além da morte, pela conservação dos corpos de seus mortos, através da mumificação. Os sacerdotes do Antigo Egito eram tidos como pessoas sobrenaturais, em face de seus dons mediúnicos. O livro dos mortos dos egípcios continha preceitos mágicos que orientavam sobre o destino dos que morreram, quanto aos caminhos a seguir para se atingir o reino de Osíris, a principal divindade cultuada pelos egípcios, símbolo do renascimento da alma e da sua imortalidade. A mediunidade é natural
e revela-se exuberante na Bíblia judaico-cristã, apresentando uma significativa variedade de fenômenos, os de efeitos físicos e os de efeitos inteligentes. O profetismo é o tipo de mediunidade que mais se destaca e que marca o surgimento da primeira religião revelada, o judaísmo. No Velho Testamento, por exemplo, encontramos a proibição de Moisés de se evocar os mortos, confirmando, pois, que os hebreus estabeleciam contato com os espíritos, provando então a existência da mediunidade. Em Levítico, no capítulo 20, no versículo 6, encontramos a seguinte citação: quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Em 1 Samuel, no capítulo 10, versículo 6, encontramos: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles, e tornar-te-ás um outro homem. Ainda em 1 Samuel, no capítulo 28, versículo 7, encontramos Saul consultando uma necromante, uma médium. Então, disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Endor que é médium. No livro de Daniel, outro livro do Velho Testamento, no capítulo 5, versículos 4 e 5, é relatado um caso de escrita direta. A citação é a seguinte: beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. No Novo Testamento, encontramos a transfiguração de Jesus no Monte Tabor, relatada por Mateus, no capítulo 17, versículos do 1 ao 4. Ali ocorre uma autêntica reunião mediúnica. Fala-se o seguinte: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Mais adiante, na Idade Média, a mediunidade é perseguida pela ignorância e fanatismo, e os médiuns são submetidos a suplícios atrozes. Eram condenados a morrer queimados nas fogueiras, pois as decisões inquisitoriais consideravam as manifestações dos espíritos a ação de forças demoníacas, diabólicas. O martírio, a que inúmeros médiuns foram submetidos, principalmente por efeito da ignorância, prossegue ainda nos primeiros dias do Espiritismo. A história registra o chamado Auto de Fé em Barcelona, no qual 300 volumes de brochuras espíritas foram queimadas por ordem do bispo da província, em 9 de outubro de 1861, na tentativa infrutífera de destruir a nova doutrina que surgia, cuja origem e natureza ainda não eram compreendidas. Vemos dessa forma que a mediunidade não é uma faculdade exclusiva do Espiritismo. Então, por que a mediunidade é quase sempre associada ao Espiritismo? Porque, ao apresentar o Livro dos Espíritos, Allan Kardec fez um estudo aprofundado, demonstrando que a mediunidade é uma faculdade orgânica.
ela deve ser bem canalizada para o bem do indivíduo e, por extensão, para o bem da própria sociedade. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, item 12, encontramos a seguinte citação: digamos, antes de tudo, que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica de que qualquer homem pode ser dotado, como da de ver, de ouvir, de falar. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, item 9, encontramos uma outra citação. Como intérpretes do ensino dos Espíritos, os médiuns devem desempenhar importante papel na transformação moral que se opera. Os serviços que podem prestar guardam proporção com a boa diretriz que imprimam às suas faculdades, porque os que se enveredam por mau caminho são mais nocivos do que úteis à causa do Espiritismo. O Espiritismo, além de ter estudado com bastante profundidade o fenômeno mediúnico, deu-lhe uma ética de comportamento para evitar as perturbações, as mistificações e também as fraudes. No estudo da mediunidade, podemos observar que ela varia de indivíduo para indivíduo. Edgar Armand, na sua obra Mediunidade, distingue 4 tipos de mediunidade. A mediunidade própria, ou mediunidade natural. À medida que evolui e se moraliza, o indivíduo adquire faculdade psíquica e aumenta, consequentemente, sua percepção espiritual. Um outro tipo de mediunidade é a mediunidade de prova ou trabalho, que é uma faculdade oferecida ao indivíduo em caráter precário, como uma tarefa a desenvolver, quando encarnado, com vistas à sua melhoria espiritual e à de seus semelhantes. Preparado intensamente no plano espiritual, o médium, ao reencarnar, tem, no exercício mediúnico, abençoada oportunidade de trabalho. Um outro tipo de mediunidade, explorada por Edgar Armand, é a mediunidade de expiação, onde determinadas pessoas grandemente compromissadas em virtude do mau uso de seu livre-arbítrio em existências passadas, a sensibilidade psíquica aguçada é imposta como oportunidade para ressarcimento de seus atos menos felizes do pretérito, com vistas à sua libertação no futuro. Uma outra mediunidade, também abordada por Edgar Armand, é a mediunidade dos médiuns missionários. São médiuns verdadeiramente missionários do plano espiritual, entre os homens, os quais, pelos seus elevados dotes morais e espirituais, se tornam a título de testemunho em instrumentos da vontade divina em favor da humanidade. Cabe aqui uma orientação para aquelas pessoas possuidoras de mediunidade, que têm medo ou então não sabem como educá-la. Primeiramente, procure uma instituição espírita, pois sendo a mediunidade uma faculdade que o Espiritismo conhece em profundidade, na sua condição de ciência, dispõe o centro espírita dos equipamentos para bem orientar o indivíduo. Não se preocupe em desenvolver essa faculdade de um momento para o outro. Ela, a mediunidade, exigirá tempo, reflexão e estudos. O indivíduo estudará então o Livro dos Espíritos para conhecer e entender a ciência e a filosofia espírita. Depois estudará o Livro dos Médiuns e, oportunamente, de acordo com as suas condições, será convidado ao exercício da mediunidade. Mais uma vez, citando Allan Kardec, em um Evangelho segundo o Espiritismo, a mediunidade é coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. Uma boa noite a todos e que o nosso Senhor Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja.